E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que escutem o Argentina Traduzido, que volta essa semana. Mais uma semana a mais para fazermos uma nova tabela, um jogo combinado. Vamos bater uma bola do outro lado ali com Ramiro Cajano Blanco. Tudo bom, Ramiro? Tudo bom, Christian? Tudo bem. Bora. Maravilha. Bom, aqui está muito calor, mas a gente tem que continuar o jogo, né? Vamos continuar o jogo, Ramiro, porque eu tenho aqui, para começar, um texto da página Migalhas, e é isso o tema que a gente vai tocar hoje. É isso que vamos jogar, né? A matéria chama-se Meio de Campo. Milei versus AFA. Para quem não sabe, a AFA é a Associação de Futebol Argentina, né? Então, Milei versus AFA, Sociedade Anônima Deportiva, que seria aqui mais ou menos Sociedade Anônima de Futebol, né? Então, cerca de um mês após a eleição do Javier Milei à presidência da Argentina, foi publicado um decreto oficial, né, argentino, por volta do final do ano, de 20 de dezembro de 23, né, que foi um polêmico decreto DNU, Decreto de Necessidade e Urgência, de 70/23, né, que tinha como bases para a reconstrução da economia argentina. É um mega decreto do Milei. E nesse campo aí, o Milei, ele tinha se tornado um defensor dessas sociedades anônimas esportivas do futebol argentino, né? Talvez, e aí o Ramiro depois vai explicar para a gente, baseado em algum modelo lá da Europa, provavelmente espanhol. E aí, nisso tudo, a gente tem um conflito de interesses, porque a Associação de Futebol Argentina, a AFA, ela proíbe a constituição e a existência de sociedades empresariais neste ambiente do futebol argentino. Então, para isso que a gente precisa entender o que está por trás disso tudo. Por que que o Milei, ou então o Macri, tem tanto interesse nessas associações, nessas sociedades anônimas? Eu não quero fazer história, mas temos que deixar aqui muito claro que esta tabelinha Milei-Macri não começa com Macri, na verdade. Macri nasce a vida pública argentina como presidente do Boca Juniors, lá nos anos, quando começou no ano 2000. Isso não é pouca coisa, porque a comissão diretiva de Macri depois foi quem fez o lawfare na Argentina. Cinco dos membros da comissão diretiva, um foi depois foi secretário de segurança quando ele era prefeito, outro foi promotor, outros foram juízes. Então ele conseguiu aparelhar Boca Juniors naquela época que Boca Juniors tinha assim uma certa, digamos, ganhava muitas coisas, né? Sim, sim. Uma E presença de uma campo. presença, sim. Uma presença, sim. Foi a época mais gloriosa, mas não foi por causa do Macri, te digo sinceramente, não foi por causa do Macri. Tanto é assim que neste momento o Boca Juniors, o presidente é o Riquelme, que jogava naquela época, mas era opositor do Macri. Então, Hum. daí, quando ele foi presidente, ele queria emplacar a ideia das sociedades anônimas, porque ele tem todos os negócios no futebol. Ele nunca deixou de ter negócio no futebol. Inclusive, o chefe da inteligência na época do Macri, Arribas, ele era aqui em São Paulo, ele era comprador e vendedor de jogadores para o Macri. E bem naquele negócio da máfia, né? Todo mundo falava que Sim. queria comprar e vender algum jogador, tinha que deixar 10% para o Macri. 10% Esse é de suborno, né? Era para o Macri. isso não é um olheiro, isso é um mafioso. Exatamente. E ele quer esse negócio. Por isso, para isso necessita de uma sociedade anônima. Por que uma sociedade anônima? Porque na sociedade anônima ninguém tem responsabilidade. Você tem... É anônima. É anônima. Você sabe quem que é a dirigência, mas não sabe quem que é o acionista, não sabe quem que... Por isso. E ele quer emplacar isso desde que ele era presidente. Não conseguiram, porque a justiça não permitiu. E agora, através desse mega decreto, decreto ônibus que a gente fala, que colocaram de tudo. De tudo. Decreto colocaram também as sociedades anônimas, a famosa SAD, né? Sociedades Anônimas Desportivas, ou esportivas seria. E bom, e é isso, né? É isso que está no fundo de tudo isso, Christian. Pelo que eu vi, e como você está falando aí do Macri como um mafioso, né? A gente também tem algumas coisas que já pode destacar que o próprio Maurício Macri ele vai ser nomeado presidente executivo da FIFA, né? Então tem uma história dessa aí. Ele já tem uma bagagem boa e uma grande influência nesse meio, né?
É da Fundação FIFA, né? Uma das É a Fundação fundações FIFA. menos transparentes que existe, né? Das mais posca, digamos, né? Além disso, também o senhor Macri privatizou os direitos de transmissão do futebol argentino lá por volta de 2017. Também tem outros dados aí do Macri que a gente vai jogar depois aí. Exatamente. Na época da Cristina Kirchner, meio que terminou um pouco da máfia do grupo Clarim, que ele fez parte de seu empório com o futebol, porque ele tinha a exclusividade da transmissão de futebol e com isso ele ia asfixiando economicamente aos canais menores e ia comprando os canais menores. Por isso que chegou a ser um grupo de mais de 256 canais de televisão, comprando principalmente através do monopólio. Daí a Cristina Kirchner fez com a AFA, Associação de Futebol Argentino, que é o semelhante à CBF aqui no Brasil, né? Um Uhum. convênio para fazer a transmissão pelos canais da TV pública e o Sim. Estado estaria fazendo a propaganda principal. E isso era em benefício de todo mundo. Bom, para que vou te contar que isso foi maravilhoso para os clubes? Os clubes cresceram muito, muitos clubes pequenos começaram a brilhar. Bom, e quando chegou Macri, o primeiro que fez foi isso, né? Ele falou, não, vamos deixar futebol para todos ser o programa, né? Vamos deixar, só que vamos deixar sem propaganda. Mentira, acabou. O primeiro que fez foi tirar esse programa, porque vai em contra dos seus interesses pessoais. E isso que você disse, né? E voltar a privatizar a transmissão, que no Brasil nunca se chegou a ver coisas como que se via na Argentina. Você tinha TV a cabo, e aí você podia Uhum. assistir o jogo, mas você não assistia o jogo, porque para isso você tinha que pagar o codificado. Você assistia ao narrador do jogo e as imagens da arquibancada. As câmeras não estavam apontadas para o campo de futebol, estavam apontadas para a arquibancada. Porque se você queria assistir o que acontecia no campo de jogo, você tinha que pagar a parte. E pagar TV a cabo todo mês para assistir o narrador, como no rádio, com a imagem da arquibancada. Eu não sei, mas pelo que eu percebi, esse decreto ele acaba não indo para frente porque tem um outro jogador aí que vai do outro, do campo adversário. Então tem o tal de Cláudio Tiquim Tapia. Então tem uma história aí que esse decreto ele parece que ele não vai para frente. Depois o Xavier Milei esse ano ele entra com uma nova intenção, com um novo decreto. Que aí no caso foi em agosto, o decreto 730/24, né? Então, Isso mesmo. Mas já foi na justiça falar decretado, digamos, que não era, funcionava desse jeito. Primeiro quiseram impugnar a designação, a eleição do Chique uhum, Tapia, né, que é o presidente da uhum, CBF, né? aham, É que não é, mas ele está aí, os clubes bancam ele, os jogadores da seleção argentina bancam ele, né? Isso é muito importante. Mas o principal aqui, que é interessante, que eles estão indo em contra da vontade de 99% dos clubes argentinos, que eles não querem virar uma sociedade anônima. Eles não querem, eles querem continuar sendo uma associação civil, sem fins de lucro. Na época da Cristina Kirchner, eles tinham, por ser uma associação civil e uma função social, eles tinham uma série de coisas muito boas, como, por exemplo, a energia elétrica, eles pagavam uma tarifa diferenciada, porque como são clubes que muitas vezes estão na escolinha do futebol, funciona no horário da tarde e da sim. noite, o basquete também é uma prática muito noturna, sabe? Então, e ele não tem, não tem uma finalidade de lucro, né? Eles Os estão clubes para de base, os clubes de base, né? As escolinhas de base. Uhum. da qual saíram todos os jogadores da seleção argentina, desculpem Ah, aqui, campeão do mundo. E não pronto. saíram das sociedades anônimas da Inglaterra, por exemplo, ou de algum outro país. Ou seja, se vamos falar assim em termos esportivos, não foi tão ruim como está. Está certo, esses jogadores depois acabam indo fazer sua carreira em lugares que pagam mais. Mas se você pensar na função social que tem que ter o esporte, não foi muito bom. E essa coisa os clubes argentinos não querem perder. Mas a direita, né, Christian, sempre tenta dar aquela viradinha semântica, sabe, aquele joguinho de palavra, aquela falácia. Então fala, não, porque isto é assim, né? E agora tem um tweet aí do Milei, não, Christian? Foi a final da Copa Libertadores da América, não foi? Que Milei fez. Então tem uma questão que ele comentou isso aproveitando o título do Botafogo nas Libertadores. Então, para ele, a vitória do Botafogo nas Libertadores viraria uma espécie de trunfo
para o seu governo da defesa dessas associações para a Argentina. Então, ele usa esse paradigma como desculpa que essas sociedades têm que ser implantadas também na Argentina. Mas não diz nada de outra final que teve uns dias antes, que foi entre o Racing, de uma cidade de Avellaneda, né? Aí do lado de Buenos Aires, que venceu do Cruzeiro, o Racing Clube, que é uma associação sem fins de lucro, e o Cruzeiro é Vai. uma sociedade anônima. Desse aí não fala nada. Por isso eu digo, Dessa, dessa daí não tem Twitter, não tem postagem, né? Pronto, ficou quieto. e o que aqui tem que ficar claro que não estamos falando simplesmente de como gerir o futebol. Estamos falando de uma máfia, de muita lavagem de dinheiro que vem de muitos países e só os que estão lavando muito desse dinheiro, essas máfias, em países que têm sociedades anônimas. Não vamos falar porque todo mundo do futebol já sabe a quem que estamos nos referindo, não, Cristian? Exatamente. E só para lembrar, o Ramiro, que essa briga ainda está longe de acabar, porque tem pouco tempo aí, acho que foi em outubro, o Milei também retirou os benefícios fiscais desses clubes argentinos, né, para forçar a barra para poder dar entrada nessas sociedades anônimas. Então também ele faz o jogo contra, né, aos clubes argentinos. Tudo em nome da liberdade. Ou seja, a liberdade que eu quero impor, não a liberdade do que você quer fazer. Exatamente, exatamente. Bom, valeu essa jogada aí de bola. Foi interessante porque realmente era uma questão que eu tinha dúvida a respeito disso tudo. Essa conversa parte justamente desse Twitter que ele faz, né? Eu queria saber o que que tem a ver uma sociedade anônima com o Botafogo. Então agora está explicado. Ramiro, Abraço, Cristiano. semana que vem a gente volta, galera. Um forte abraço. Argentina traduzida. Tchau, tchau, pessoal.